Olá, meu amigo e amiga, vamos aqui à resolução da questão de número 25 da prova de linguagens do Enem 2023. Eduardo, primeira coisa, quando eu olho para uma questão, ignora o texto, é contraintuitivo, mas você vai fazer o quê? Você vai ler o enunciado. Edu, e na hora que eu leio o enunciado aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? Pronto, vamos lá. Com a perda da parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Ok, Eduardo. Essa tentativa de voltar a falar, ela revela, ou seja, a experiência que a narradora teve, ela revela o quê? Ah, Eduardo, o que representa para a narradora, para a personagem, o quê? Esse processo. Edu, isso daqui é uma questão de literatura, né? Torto, arado? É, o texto é literário. Então, nós estamos na competência 5. Edu, e ele quer saber mais especificamente o que o processo representou para ela. Então, isso daqui é uma questão de habilidade 16. Turma, a questão de habilidade 16 vai falar a respeito de quê? Dos procedimentos e das concepções em relação à produção, em relação ao texto literário. Em outras palavras, ele vai perguntar o quê? Eduardo, por que esse texto que você acabou de ler, o que tem de literário nele? Ah, Eduardo, ele é um texto literário porque ele tem o quê? Expressividade. Edu, ele é um texto literário por quê? Porque ele tem uma linguagem o quê? Simbólica. Eduardo, ele é um texto literário porque ele faz o quê? Porque ele metaforiza. O que é metaforizar, Eduardo? Ele simboliza alguma coisa. Ele diz uma coisa, só que ele gostaria de ter dito outra, tudo bem? Então toda aquela linguagem é simbólica. Dito isso, já podemos ler o texto. Eu vou quebrar o texto aqui e vou raciocinando, fazendo uma análise lógica daquilo que eu acabei de ler, tudo bem? Então vamos lá. Passado muito tempo, resolvi. Então a narradora está contando a história dela. Resolvi tentar o quê? Falar. Pronto, é a experiência aqui dela. Porque estava sozinho, me embreando na mesma vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo a palavra que eu escolhi. Então ela escolheu a palavra o quê? Arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo um arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Então ela está dizendo o quê? Que ela queria falar e ela escolheu o quê? Uma palavra, foi a palavra arado. Por quê, Eduardo? Aquela palavra ela era especial para ela. Não era apenas a palavra, não era apenas o som, mas sim aquilo que ela representava. Beleza, Edu, vamos ler a segunda parte, vamos. Olha só. Gostava de quê? Do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser anunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter arado novo, arado. Vou arar a terra. Seria bom ter arado tá troncho e velho. O som que deixou minha boca era o quê? Uma aberração. Então, olha só o que ela está falando. Ela pensava que queria falar uma coisa, só que na hora que ela falou, meu Deus do céu, esse som não gostei dele, não. É uma o quê? Uma desordem, Eduardo. Como se no lugar do pedaço da língua tivesse o quê? Tivesse um ovo quente. Então, aquele episódio o quê? Desagradou ela. Beleza, Edu. Era um arado o quê? Um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil. Então, turma, a maneira como ela falou foi uma maneira o quê? Simbólica, uma maneira representativa, que vai muito além do que a palavra significa. Destruída, dilacerada. Então, vamos lá. Essa tentativa de falar foi uma experiência o que para ela? Meu amigo, foi uma experiência ruim, deformada, deixou a terra infértil, destruída, dilacerada. Ei, Eduardo, então essa experiência para ela. Letra A. Reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Ei, turma, ela tá de fato preocupada com o pai
sobre as etapas do plantio. Não, essa experiência para ela foi o quê? Foi uma experiência ruim, beleza? Letra B, metaforiza. Turma, o que é metaforizar? Metaforizar é utilizar de maneira simbólica, tudo bem? Utiliza a palavra de maneira simbólica. A linguagem é o quê? A palavra. Como ferramenta de lavoura, ou seja, ela torna a linguagem simbólica ao dizer que essa palavra, do jeito que ela falou, foi deformada, deixou a terra infértil, destruída, dilacerada. Ei, de fato, isso aconteceu? Ela foi lá e deixou a terra infértil? Não, ela simboliza a maneira como ela falou. Então, nesse caso, nosso gabarito é o quê? Letra B, metaforizar. Perceba, você vai encontrar em várias questões de habilidade 16 justamente essa palavrinha aqui, metaforiza. Letra C, explicitar. O que é explicitar, Eduardo? Deixar claro. Na busca pela palavra, o medo da solidão. Ei, quando ela fala arado, ela tá com medo, Eduardo, de ficar sozinha? Não. Ela não fez foi o quê? Gostar da maneira como ela falou. Letra D, confirma a frustração da narradora com relação à terra. Ei, ela tá frustrada com a terra? Não, ela tá frustrada da maneira que ela pronunciou. E a letra E sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. Ela está dizendo, então, que o tempo ele parou, que todo mundo parou no tempo, que não vai acontecer mais nada de jeito algum, tudo bem? Então, turma, tá aqui a nossa resolução. De coração, eu espero que você tenha gostado. Deixa eu só te fazer um pedido. Antes de você sair, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E aí, me diz uma coisa, coloca aqui nos comentários, você gostou dessa resolução? Quer mais resoluções como essa? Deixe um comentário para fortalecer o nosso vídeo. Turma, de coração, beijinho para você e até a nossa próxima resolução. Valeu, galera!